nosso ver, realmente não tem o menor sentido pessoas falarem de prisão. Ao meu ver, é uma manifestação muitas vezes de cunho político ou até de pessoas desinformadas. Quando você pergunta por que é que tem que ser preso, a maior parte das pessoas sequer sabe responder. Aliás, muitas pessoas sequer sabem a acusação que existe contra o ex-presidente Lula. Então, não me parece que possa se dar alguma credibilidade, algum valor a esse tipo de manifestação. O advogado Cristiano Zanin Martins, que defende o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, PT, em processos da Operação Lava Jato, disse, em entrevista ao UOL nesta quinta-feira, 11, em São Paulo, que pedir a prisão do petista é um ato de cunho político, ou até de pessoas desinformadas, que não faz sentido. Entre outros processos, Zanin defende Lula no chamado caso do Tríplex, em que o ex-presidente será julgado em segunda instância no dia 24. Na primeira instância, ele foi condenado a 9 anos e meio de prisão pelo juiz Sergio Moro. O petista nega as acusações. A confirmação da punição pode torná-lo inelegível. Ele é líder em pesquisas eleitorais, e até mesmo levá-lo à prisão. Ao nosso ver, realmente não tem o menor sentido pessoas falarem de prisão. Ao meu ver, é uma manifestação muitas vezes de cunho político ou até de pessoas desinformadas. Quando você pergunta por que tem de ser preso, a maior parte das pessoas nem sequer sabe responder. Aliás, muitas pessoas nem sequer sabem a acusação que existe contra o ex-presidente Lula, afirmou. O advogado disse não trabalhar com a possibilidade da prisão de Lula por considerar claro que o ex-presidente não praticou qualquer crime. Segundo ele, a acusação do MPF, Ministério Público Federal, é totalmente descabida e gerou uma sentença frágil do ponto de vista jurídico. As pessoas que leram a sentença puderam constatar que foi construída uma condenação sem que houvesse qualquer elemento de culpa. A condenação é baseada meramente em suposições, especulações e crenças que foram ali reveladas em torno dessa sentença, disse. Zanin disse não ter condições de responder se Lula será candidato mesmo se for condenado em segunda instância, o que, em tese, impediria o petista de disputar as eleições deste 2018. Essa é uma questão que defesa não tem como participar ou responder. Isso é uma questão que vai ser definida no campo político partidário. A defesa efetivamente concentra suas ações nas questões técnicas do processo, declarou. O MPF denunciou Lula pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Para os procuradores da Força Tarefa da Lava Jato no Paraná, o ex-presidente recebeu 3,7 milhões de reais em propina da construtora Oas com dinheiro oriundo de contratos com a Petrobras, em esquema criminoso do qual o ex-presidente teria conhecimento. Segundo a acusação, a propina foi paga na forma do Tríplex, localizado no Guarujá, São Paulo, e de reformas feitas no imóvel, além do armazenamento de bens de Lula depois do que ele deixou a presidência. Em julho passado, Moro condenou Lula pelos 2 crimes, mas apenas por elementos relativos ao Tríplex, o que totalizaria propina de 2,2 milhões de reais. Para o juiz, o ex-presidente também ocultou a propriedade do imóvel. Segundo o magistrado, os delitos ocorreram dentro de um esquema de corrupção sistêmica na Petrobras e de uma relação espúria entre Lula e a Oas. Moro considerou que não havia provas para condenar o ex-presidente pelas supostas irregularidades ligadas ao armazenamento de seus bens. Quando Moro aceitou a denúncia do Tríplex, em setembro de 2016, Zanin chegou a chamá-la de truque de ilusionismo. A defesa nega que haja provas dos crimes atribuídos a Lula e diz que evidências de sua inocência foram ignoradas. A estrutura do crime de corrupção passiva exige, de um lado, que o funcionário público pratique atos da sua competência, e exige, em contrapartida, vantagens indevidas. E não há nada no processo que possa demonstrar uma situação como essa, disse Zanin. Para o advogado, o próprio juiz Sergio Moro afirmou na sentença que não conseguia identificar atos de ofício praticados pelo ex-presidente Lula. Ele falou em atos indeterminados, o que não pode ser aceito. Ninguém pode ser condenado por atos indeterminados. Na sentença, Moro diz que a efetiva prática de ato de ofício ilegal é causa de aumento de pena, mas não é exigido para a tipificação do crime de corrupção passiva.
Basta para a configuração que os pagamentos sejam realizados em razão do cargo, ainda que em troca de atos de ofício indeterminados, a serem praticados assim que as oportunidades apareçam, escreveu o juiz.